No Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10. Lucas 13, verso 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andando curvada, não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, ou o chefe da sinagoga, nos nossos dias o pastor da igreja, indignado porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Jesus Cristo, nós sabemos que Tu estás aqui porque Tu és onipresente, Tu estás em todos os lugares. Mas nós queremos dar liberdade para que o Senhor se manifeste nessa noite. Por favor, Jesus, através do Teu Espírito, se faz presente para confirmar aquilo que nós estamos fazendo ou falando. Que os corações possam ser abertos, que a mente possa ser aberta, Pai, para receber o Evangelho de Jesus Cristo. Que cada um que está aqui, Senhor, se existe alguém aflito, se existe alguém aqui oprimido, se existe alguém aqui, Senhor, enfermo, que nessa noite saia daqui curado em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Lucas está falando de uma mulher que estava enferma há 18 anos. 18 anos. 6 mais 6 mais 6, 18. E essa enfermidade, segundo Lucas, a descrição do Evangelho era que era uma enfermidade causada por um espírito. Não era uma enfermidade física, a origem, mas uma enfermidade que teve a sua origem de forma espiritual. O verso 11 diz que essa mulher tinha um espírito de enfermidade. No grego, a enfermidade também pode ser traduzida por um espírito de fraqueza. Para nós, irmãos, que somos seres naturais, nós temos uma tendência
de naturalizar muitas coisas que são espirituais. Contrapartida, às vezes, quando nos falta maturidade, temos uma tendência de espiritualizar coisas que são naturais. Para isso é necessário discernimento. É muito importante o discernimento de espírito, por quê? Porque ele vai nos levar a um lugar no coração de Deus. Talvez um dos dons mais importantes no seio da igreja, depois do dom de profetizar, que o apóstolo Paulo fala, o dom de pregar, de anunciar o evangelho, talvez seria o dom de discernimento. Porque o discernimento ele se faz necessário, porque evita desgaste. Nós não queimamos um cartucho, João, quando a gente discerne. Quando não há discernimento, a gente fica patinando. Será que é aqui? Será que é isso? Será que é isso? Vamos lá, vamos fazer isso, vamos estender a mão. Muitas vezes nos cansamos porque nos falta discernimento. Se Jesus discerniu que essa mulher, a enfermidade que ela tinha, era espiritual, nós podemos trazer para os nossos dias que existem enfermidades que são espirituais causadas por espíritos malignos. Pastor, é pesada essa palavra, sim, mas é uma realidade, irmãos. Às vezes, médico, terapeuta, psicólogo não vai resolver aquilo que é necessário ser resolvido espiritualmente. Não adianta você dar aspirina para quem está com câncer. E não adianta você levar no dentista quem está com um problema na cabeça. Se o problema é no joelho, onde é que você vai, querido? No ortopedista. Por que você está indo em neurologista para resolver problema de joelho? Porque te falta, abre aspas, discernimento. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 25, diz um texto, irmãos, que talvez é um dos textos mais conhecidos, uma das cartas do apóstolo Paulo. Efésios 4, 25 diz: por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo está falando isso à igreja de Éfeso. Uma igreja, de certa forma, irmãos, que não era menina, mas uma igreja que já tinha recebido um rico alimento da parte do apóstolo. E ele começa dizendo: vocês falem a verdade, não mintam. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está falando? Ele está falando sobre verdade e mentira, e depois ele está falando sobre ira. Automaticamente não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está falando o quê? Ele está falando sobre perdão. Se você está irado com alguém, se você está magoado com alguém, se você está de mal com alguém, se alguém te fez alguma coisa, se a tua esposa falou um negócio para você e você não gostou, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é? Não durma brigado. Porque se você dormir brigado, se o sol se pôr, você deixar isso para resolver semana que vem, se você guardar isso para resolver no mês que vem, você vai estar abrindo uma porta para quem? Não deis lugar ao diabo. Eu aprendo algo muito profundo, irmãos. Mentira e orgulho são uma das maiores portas para o diabo entrar. Contrapartida, a verdade, a humildade blinda um crente de muitas setas, de muitas ações malignas. Uma das principais portas de entrada, ou talvez a maior legalidade que você possa dar, irmãos,
para o inimigo te oprimir, te tocar. Ô Dani, eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu sou uma nova criatura. Quem está com sono, lava o rosto, irmãos. Se você é uma nova criatura, se você é um salvo, se você é alguém que tem Jesus Cristo, o diabo não me toca. Sim, queridos, se você permanecer em santidade, se você permanecer em obediência, se você permanecer com o seu coração voltado para o Senhor, não te toca de jeito nenhum, querido. Mas experimente você desobedecer. Experimente você guardar mágoa, você guardar rancor, você ser orgulhoso. Experimente mesmo você reconhecendo o sacrifício de Cristo na sua vida, você de vez em quando soltar uma mentirinha. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Se o apóstolo Paulo está falando que nós, por algumas atitudes nossas, nós podemos dar lugar ao diabo para que ele venha nos tocar, irmãos, existem coisas que nós precisamos fazer. A Bíblia não é clara. A Bíblia não é clara qual foi a porta de entrada para esse espírito de enfermidade entrar nessa mulher. A Bíblia só fala que ela tinha 18 anos essa enfermidade. Essa mulher tinha uma enfermidade que algumas versões falam que era a cura da mulher corcunda ou da mulher encurvada. Algumas versões falam a cura de uma mulher paralítica. Mas o que esse espírito de enfermidade trouxe para essa mulher? Imagine uma mulher, nós aqui, estamos olhando reto. Aquela mulher era encurvada. Então ela andava, a única coisa que ela conseguia ver era o chão, era a terra, eram as coisas de baixo. Qual foi a principal consequência da ação do inimigo nessa enfermidade que trouxe sobre a vida dela? O impediu de olhar para cima. Ela não conseguia ver. Porque a enfermidade dela não permitia ela levantar. As costas delas provavelmente eram enrijecidas. Aquele espírito de enfermidade, de fraqueza, trouxe uma debilidade nela que ela não conseguia olhar para cima, só para baixo. E uma das principais consequências de quem está sendo oprimido por um espírito é que ele não consegue olhar para cima. Ele só olha para baixo. Olha para as coisas dessa vida. É a minha vida aqui. Você sabe que tem vida eterna, mas você se programa para viver eternamente nessa terra. Às vezes, você está, ou eu estou como essa mulher encurvada. Você acha que o seu trabalho vai ser eterno, você acha que a sua saúde vai ser eterna, você acha que o teu ministério vai ser eterno, você acha que as coisas que você está construindo aqui vão ser eternas, Diego. Não consegue olhar para cima, para as coisas do alto. Você conhece pessoas que têm potencial, mas estão paralisadas? Você conhece pessoas talentosas, amorosas, generosas, estão comendo o pão, desculpa a palavra, o pão que o diabo amassou? Por que isso? Já foi no médico, o médico não resolveu. Começou a fazer atividade física não resolveu, mudou a alimentação, não mudou. Já correu em todos os lugares, já gastou o seu dinheiro com todos os médicos e nada pôde resolver. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, ele disse: não ignorem as armadilhas do diabo. Não ignorem. Não é pelo fato de você ser regenerado, ter sido justificado,
e estar num processo de santificação que você deve ignorar o teu arqui-inimigo. A nossa luta, irmãos, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes nós temos a tendência de achar que o problema é o Léo. Não é o Léo, não tem a ver com o Léo. Muitas vezes tem a ver aquilo que age na vida das pessoas. Te amo, Léo, não tem nada a ver contigo. Nós temos uma tendência de demonizar, desculpe a palavra, as pessoas, sendo que não são as pessoas, é aquilo que está agindo sobre ela. Não ignorem as armadilhas do diabo. Se você é um salvo, se você tem a vida eterna, querido, permaneça nesse lugar, certamente você está sendo guardado. Mas experimente começar a guardar uma mágoazinha dentro do teu coração. Experimente, querido, você ter um problema com alguma pessoa e você ir lá e não ir resolver. Experimente isso. Experimente você estar com um problema, com dificuldade com as pessoas e você não conversar. Experimente, querido. Não, eu vou somente orar, irmãos. Eu vou te dar um conselho: pare de orar, vai e resolva. Se a pessoa não quiser, se possível, tem de paz com todos, mas às vezes quando não há possibilidade, você não resolve. Existem pessoas que estão guardando coisas no coração, coisas de anos. Na primeira briga, joga na cara aquilo que fez há 10 anos atrás. Na primeira discussão, solta. Porque não perdoou. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. E você achando que as circunstâncias, e você achando que é o pneu do carro, e você achando que é o patrão, você achando... Irmãos, essa mulher estava há 18 anos dentro de uma sinagoga, quero eu entender, recebida pelos líderes, trazendo as suas ofertas, seus dízimos, e 18 anos com uma enfermidade. Você acha que existem pessoas dentro das igrejas que estão há anos, são filhos de Abraão, mas estão sendo atormentados, estão comendo o pão que o diabo amassou. Para a família, para a sinagoga, para os amigos, a sua doença era normal, natural, mas para Jesus não. Para Jesus tinha algo ali. Jesus discerniu aquilo que o chefe da sinagoga não discerniu há muitos anos. Então chegou Jesus na sinagoga, num sábado, e olhou aquela mulher. Eu quero falar algo, e você guarde isso no seu coração. Jesus espiritualizou aquilo que para todos era natural. É uma enfermidade, é uma doença no corpo. Jesus foi taxado, sabe, daquele crente, nossa, eu vejo pessoas às vezes na igreja, irmãos, falando, nossa, mas tudo espiritualiza? Tudo tu leva para esse lado? Queridos, existem coisas que são espirituais e estão trazendo consequências na carne, no corpo. Eu quero entender que o chefe da sinagoga, os líderes da sinagoga, vendo aquela mulher, sábado após sábado, entrar lá, encurvada, que não conseguia olhar para cima, tadinha dela. Mas ela está trazendo a oferta e o dízimo, está tudo bem, continue vindo. Passa 2 semanas que não vem na sinagoga, deixa eu mandar uma mensagem do WhatsApp para ela, porque o importante é que ela esteja na sinagoga. O problema dela eu não consigo resolver, mas que ela está vindo aqui está tudo bem. O importante é estar na igreja.
Que se lasque a tua vida, o teu coração. Ah, como nós precisamos de discernimento do Espírito. Existem pessoas cativas, presas. E às vezes nós estamos preocupados somente com a presença dela no culto. Mas a vida está arrombada. A vida da pessoa está arrombada. O casamento está uma lástima. A relação com o filho não existe mais. Mas o importante é que está na igreja. Ah, como existem igrejas cheias de pessoas vazias. Como existe hoje igrejas cheias. E que Deus enche, irmãos, a nossa congregação. Que falte lugar aqui. E que a gente tenha aqui para outro lugar, em nome de Jesus. Mas a minha oração é, irmãos, e eu falo isso com temor, eu estou no altar. Senhor, se a igreja for cheia de pessoas vazias, me dá 5 somente. Que sacudam Itajaí. Que sacudam os tribunais, os hospitais, as empresas, os negócios. Me dá 5, Senhor, só. Não preciso de mais. Eu aprendo que nós precisamos ter um equilíbrio para não espiritualizar e naturalizar tudo. Nem tudo é espiritual, irmãos. Existem coisas naturais. Já falei para vocês, pastor amigo meu aqui de Navegantes, pastor Maurílio, recebeu no seu gabinete uma mulher que estava, não sei se era 4 ou 5 anos, em tratamento com um psiquiatra, tomando os remédios pesados. E ela chegou para conversar com ele, já tinha tentado de tudo já, e ela estava gastando muito dinheiro com remédios, e ela chegou para falar com ele. E ela achou que ele ia fazer uma oração, alguma coisa nesse sentido, né? Nossa, tem um problema aí, tem um demônio agindo na tua vida. Ele fala isso. Aí ele falou assim: minha querida, eu vou te dar uma receitinha aqui. Ele deu uns pó, Germano, para ela tomar. Deu uns pozinhos. A cúrcuma, deu o gengibre. Não foi isso não. Isso aí foi tu que me deu essa dica. Eu estou tomando todo dia. Mas ele mudou a alimentação dela. Assim, volta aqui semana que vem. Não toma esse remédio essa semana e só toma isso. Porque pelo que tu está me falando, o teu problema não é demônio, mas é hormônio. Toma isso. Ela voltou na outra semana espantada, positivamente. Naquele momento, aquele homem teve um discernimento espiritual. Ele naturalizou aquilo que era um problema natural. Tinha a ver com o corpo, tinha a ver com a química, tinha a ver com saúde. Mas às vezes nós, que somos espirituais, Léo, a mulher vai chegar arrombada, as pessoas chegam aqui, a gente vai botar a mão na cabeça dela e expulsar um demônio que não tem. Contrapartida, queridos. Contrapartida. Existem pessoas sendo oprimidas, sendo atormentadas. E não adianta você resolver naturalmente aquilo que vai ser resolvido de forma espiritual. Mesmo sofrendo, essa mulher permaneceu buscando a Deus. Havia uma boa intenção no seu coração. Mas sutilmente ela percebeu que aquele lugar poderia estar fazendo mal, ou ela não percebeu isso. Eu vou falar algo para vocês, querido. Está sendo gravado e amém, glórias a Deus por isso. Existem geografias que você precisa sair. Existem geografias que te fazem mal. Como pode uma mulher permanecer numa igreja, abre aspas, vamos trazer no nosso contexto aqui, 18 anos e a vida dela continuar da mesma forma? Eu tenho 2 respostas, irmãos, para que a vida dela continue da mesma forma. Ou ela não quer mudar,
ou Jesus não está lá. Porque existem lugares que Jesus está, só que a pessoa não muda porque a pessoa não quer. A pessoa não quer deixar pecado, a pessoa não quer perdoar, a pessoa não quer reconciliação, a pessoa não quer humildade. Não quer. Jesus está ali, mas a pessoa não quer. Contrapartida, irmãos, às vezes há uma boa intenção no coração da pessoa. Mas por que não muda? Por que não há liberdade? Querido, só liberta escravo quem é livre. Escravo não liberta escravo. Quem está junto na lama não consegue limpar ninguém. Mas aquele que já se limpou, aquele que entendeu aquilo que Jesus Cristo pode fazer, não somente na vida do outro, mas enxerga que aquilo que Jesus já fez na vida da pessoa, esse pode estender a mão. Provavelmente eu quero entender que aquela mulher, ela ofertava naquele lugar, trazia umas ofertas boas ali, o João. Então, imagina o pastor da igreja, o pastor presidente da igreja, olhava, está encurvada, tem um problema, trouxe a oferta, está tudo bem, permanece aí, querida, não sai. De certa forma, ela seguia alguns costumes da sinagoga, de certa forma, escute, querido, ela fazia número dentro da igreja. Existem pastores que gostam de número, isso mexe com o ego dele, mexe com os líderes. Então, ainda que você tenha essa doença, ainda que você, abre aspas, tenha esse problema, e você estando aqui está tudo bem. O importante é a postagem no domingo à noite. Eu quero mostrar para todo mundo que a igreja está cheia. Essa mulher, ela estava ali, mas continuava enferma, deprimida, oprimida, sofrendo, mas estava dentro da sinagoga. Será que eu estou falando para alguém aqui hoje, gente? Será que tem gente sofrendo, angustiada, oprimida, a vida bagunçada, mas está dentro da igreja, e o mais importante é você estar na igreja? Será que tem gente assim? Será que acontece isso no meio evangélico hoje? Onde os cultos se tornaram como um evento de domingo à noite, sábado você faz o que quer e domingo à noite você vem na igreja. Tem uma vida desregrada, não quer que ninguém saiba de nada da sua vida, mas domingo à noite você está ali, ou sábado você está na sinagoga. Talvez nós estamos há 18 anos encurvados, porque Jesus não está nesse lugar. Porque a partir do momento que Jesus entra, meu irmão, Ele vai te resgatar. Se Jesus vê uma ovelha perdida, Ele vai atrás. Às vezes os maus líderes não vão atrás, mas Jesus vai. Estava conversando com o Isma aqui na frente, e a gente falou, irmãos, Deus tem reforçado no meu coração, muito isso, ovelha perdida nós precisamos ir atrás, mas filho pródigo você espera voltar, tá? Quem de forma deliberada, de forma decidida, de forma consciente, decidiu sair, irmãos, e deixou muito bem claro que não quer a sua interferência, não vá atrás. Não vá atrás. Você tem que esperar voltar. E quando voltar, irmãos, não seja como o irmão mais velho, seja como o pai, esteja de braços abertos para receber essa pessoa. Não julgue. O problema é que nós estamos nos desgastando, indo atrás de filho pródigo e deixando a ovelha perdida ir embora. Conversei essa semana com um rapaz que congregou muitos anos aqui, mais de 10 anos aqui na igreja, irmãos. E eu convidei ele para vir no culto de homens. Eu geralmente convido quem não está aqui na igreja. Quem está, eu não fico convidando. Esse meu querido,
Cara, eu ficaria muito feliz que tu fosse lá, assim, assim, assado, nós vamos falar sobre isso, tal, faz tempo que eu não te vejo. Ele é assim, Dani, se tu me chamar para um café, eu vou. Mas eu não concordo mais com a tua fé, eu não concordo mais com a liturgia do culto, eu não acredito mais nas coisas que você acredita. Cara, tinha ministério aqui dentro da igreja, irmãos. Aí sabe o que eu respondi para ele, João? Que se lasque? Claro que não. Eu disse, meu querido, quando que a gente vai tomar o nosso café então? Quando que a gente vai tomar um cafezinho nós dois? E nem vamos falar de igreja. Eu falei para ele, nem toque em igreja. Assim, eu te amo, cara, não tem nada a ver com igreja. O coração de Jesus, irmãos, é algo que precisa ser implantado dentro do nosso coração e a gente precisa da liberdade para isso. Jesus, ele foi atrás dessa mulher, essa mulher não foi atrás dele. Por isso que eu entendo que ela era uma ovelha perdida. Diz o texto, capítulo 10, o capítulo 13 e 10, diz que Jesus estava na sinagoga. Jesus foi lá. Sabe o que eu imagino, ô Maranhão? Que Jesus foi no culto por causa de uma pessoa. E eu creio que Jesus veio aqui nessa noite por causa de você. Eu creio, irmãos. Para aquela mulher era mais um culto. Para Jesus não. É o dia da tua salvação, da tua liberdade. É o dia que eu vou mudar a tua história, mulher. É o dia que a tua vida vai ser transformada. Por que esses líderes não puderam fazer nada por ela? Queridos, como eu já disse, só abre o cadeado quem está do lado de fora. Só liberta alguém da gaiola quem está do lado de fora com a chave na mão. Existem pessoas que não têm autoridade para libertar ninguém, sabe por quê? Porque estão presas igual. Às vezes presos no rancor, no orgulho, presos na mentira, presos no pecado, presos em coisas escondidas. Você acredita, irmãos, que tem crente que tem coisa escondida, que ainda não confessou, que não falou? Coisas que aconteceram há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e você não falou. Sabe, vem aquela vozinha que você acha que é sua consciência, mas o Espírito Santo te reforçando, confesse, fale, abre o teu coração, procure aquela pessoa e você guarda. Pessoas assim não têm autoridade para tirar ninguém de um cativeiro. Imagine, queridos, imagine, nós precisamos ter um entendimento que se Jesus quer fazer algo no nosso meio, nós precisamos primeiro deixar que Jesus faça algo em nós. Eu tenho orado, irmãos, existem algumas poucas pessoas aqui no nosso meio que estão enfermas. Nós temos alguns casos de enfermidade aqui na igreja. E os irmãos colocaram pedidos de oração e eu tenho orado. E isso é algo comigo, irmãos, por favor, não leve para você não. Eu orando certo dia por esses enfermos, o Espírito falou comigo, mas muito claramente, tu crê que eles podem ser curados? E eu falei assim, sim, Senhor, eu creio que tu podes ter curado, eles podem ser curados. Então vá à UTI. Eu recebi um chamado, irmãos. Então vá à UTI e comece a orar pelos doentes. Se você crê que eu posso curar os enfermos, vá até os enfermos e ore por eles. Era como se o Espírito Santo estivesse falando comigo. Se você quer ver as coisas acontecendo dentro da igreja, primeiro vá nos necessitados lá fora. Se você quer ver as coisas acontecendo no meio eclesiástico, na liturgia, de domingo à noite, de quarta, primeiro vá naqueles que estão precisando. Essa semana foi o irmão César comigo, irmãos, lá na UTI. Levei o irmão César comigo, quarta-feira. O irmão César está aí?
Tá lá, irmão. Quer vir falar alguma coisa, irmão César? Não, né? Tá bom? Sim? Quer falar? Não? Amém. Amém. A ele, né? A ele a glória. E eu convidei o irmão César e nós fomos lá. Esse irmão César, a gente vai entrar lá e vamos fazer assim, vamos passar em cada leito, vamos orar pelas pessoas. Primeiro a gente vai perguntar se as pessoas querem oração. A gente chegava nas pessoas, e aí, meu querido, como é que você está? A gente pode orar por você? Não foi nenhuma, nem duas, nem três, mas mais de 10 pessoas que quando a gente falava que se a gente podia orar, as pessoas já começavam a chorar na nossa frente. Nós ficamos 50 minutos, talvez 1 hora lá dentro do hospital. Mas a nossa visita lá talvez mudou a vida daquelas pessoas, o dia daquelas pessoas. Para nós não custou muito. Nós fomos atrás. E isso não me faz melhor do que quem não está orando, quem está indo. Mas existe algo que você pode fazer, querido. Existem mulheres encurvadas que têm chego, batido a tua porta da tua casa, pedindo ajuda, pedindo socorro. Aí sabe o que você faz? Você liga para o pastor da igreja. Ô cabeça, quando é que tu vai entender? Quando é que você vai entender que quem discipula e quem pastoreia não é um homem, mas é uma comunidade? Pessoas discipulam e pastoreiam pessoas. Mas é mais fácil, Bruno, eu ligar para você e você resolver o problema e eu continuar atrás aqui de mamão. É mais fácil jogar a responsabilidade para os homens do que entender que eu sou igreja. A sinagoga não pôde... Volta, Dani, volta. A sinagoga não pôde fazer nada por essa mulher, mas um dia Jesus entrou nessa sinagoga. Um dia Jesus entrou na sinagoga. Assim como um dia ele entrou dentro da casa de Jairo. Assim como um dia ele entrou dentro da casa de Zaqueu. Assim como um dia ele pisou em alguns lugares, e esses lugares nunca mais foram os mesmos. O que nos falta, irmãos, não é a igreja, o que nos falta é Jesus. O que nos falta é a presença de Jesus, é a confiança em Jesus. Confiança no seu sacrifício, na sua dor. Entender que aquilo que Ele fez por nós naquela cruz continua valendo para o nosso dia. E se Ele carregou, irmãos, os nossos pecados, se Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, se Ele carregou as nossas maldições naquela cruz e se fez maldito em nosso lugar, por que não recorremos a Ele? Por que não vamos até Ele? Porque achamos que tudo é imediato? Porque achamos que num piscar de olho todas as coisas vão ser resolvidas? O tempo não limita o poder de Jesus. 18 anos, com uma palavra mudou tudo. 12 anos, com uma palavra, o fluxo de sangue parou. 4 dias de morte, cheirando mal, mas uma palavra mudou tudo. 38 anos de um paralítico no tanque de Betesda, uma palavra mudou tudo. 400 anos de escravidão e uma palavra mudou tudo. Eu continuo crendo nesse evangelho, que uma palavra de Jesus pode mudar toda a tua vida. Eu continuo crendo, irmãos. Se eu parar de crer nisso, irmãos, eu tenho que deixar o lugar que eu estou. Se você brincar de igreja e eu brincar de pastoreio, irmão, vamos parar com tudo e vamos seguir nossa vida.
se nós deixarmos de crer naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus é, e que Ele continua, meu amor, curando os enfermos, que Ele continua mudando situações que são impossíveis aos homens. Se eu deixar de crer nisso, irmãos, é melhor que eu deixe o Evangelho. Quem aqui vive uma situação que é impossível aos teus olhos? Quem aqui hoje está passando por uma causa, está numa causa que você vê, eu fiz tudo o que podia e não tem mais jeito? Causa essa na saúde, causa essa de relacionamento, causa essa talvez financeira, eu não sei qual a causa, irmãos. Talvez você está 18 anos encurvado e você não consegue ver socorro da parte de cima, você só olha para baixo, você só consegue ver dor, angústia, problema. O inimigo fez com que essa mulher passasse por algo terrível. Ela andava, mas não olhava para cima. Ela trabalhava, mas não olhava para cima. Ela ia à igreja, mas não olhava para cima. Ela ofertava, mas não olhava para cima. Ela se relacionava com as pessoas, mas não conseguia colocar os seus olhos no alto. Será que existe alguém assim? Encurvado por causa de um problema. Você já procurou solução em muitos lugares. E eu te falo em nome de Jesus, não tem a ver comigo. Não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com Jesus. Hoje Ele pode trazer solução para o teu problema. Jesus está aqui, irmãos, eu creio. Eu não estou querendo trazer emoção no teu coração. Eu creio nas palavras que eu estou falando. Jesus veio aqui nessa noite. E eu creio que os meus ouvidos vão ouvir alguns testemunhos, partindo dessa noite. Não tem a ver com a palavra do pastor Dani, mas tem a ver com um toque de Jesus nas tuas costas, te colocando para cima. Você não conseguia mais ver o alto, você não conseguia mais ter esperança. Jesus, Ele vai te endireitar nessa noite. Abra comigo em Lucas capítulo 8, verso 35. Diz o texto a respeito do endemoniado gadareno. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, o gadareno, de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Sabe qual era a grande característica daquele homem que estava, nesse contexto aqui, possuído por demônios, não oprimido? Ele, enquanto estava possuído por demônios, ele não parava de andar, Léo. Ele não parava. Em todo o tempo ele ficava andando de cova em cova. Sabe pessoas que não param nunca? Para meu filho, sossega um pouco. Não posso, tem muita coisa para falar. Irmãos, sabe qual é uma outra característica desse homem, o gadareno? Ele estava nu. Ou seja, todos viam a sua nudez, mas ele não enxergava. É como se todo mundo consegue enxergar o problema do pastor Dani, mas ele não enxerga. Às vezes o que nos tapa, o que nos cega, irmãos, são duas coisas. Ou é ação maligna, ou é orgulho. E sabe qual é a origem do orgulho, né, irmãos? Não preciso nem falar. Aquele homem, quando ele recebe a expulsão, quando ele é liberto dos demônios que o possuíam, diz o texto que ele tinha parado de andar, de zanzar, de parar por tudo. Ele estava sentado, irmãos, vestido e olhando para Jesus. Ele parou de olhar para baixo, ele parou
com o seu corre-corre, com o seu frenesi, com a sua loucura, e ele se vestiu. Naquela sinagoga, irmãos, faltava alguém com discernimento. Jesus chegou e discerniu aquilo que ninguém estava vendo. Sabe, aquela bênção disfarçada de precipício, que você não consegue ver? Sabe aquele amigo que está vestido com pele de ovelha, mas é um lobo? Sabe aquele negócio, aquele emprego, aquele relacionamento, que para você é a solução da sua vida, aos teus olhos é a resposta de oração, mas é uma armadilha do inimigo? Como que você pode fugir dessas coisas com discernimento, irmãos? E faltou discernimento na igreja. Que muito mais, irmãos, muito mais, mas infinitamente mais, irmãos, que vocês têm um dom de discernimento do que o dom de línguas estranhas. Porque línguas estranhas você vai edificar você mesmo. A língua estrangeira você edifica o outro. Mas o discernimento, irmãos, você poupa energia dentro de você. Você guarda coisas que não precisavam ser liberadas. Existem pessoas que às vezes nós vamos conversar, e a pessoa vem com uma fantasia, vem com isso, e na hora a gente já percebe. Ô querido, falta isso para ti aqui. Alguns meses atrás uma pessoa me procurou e falou que estava numa crise já de uns 3 anos profissional. Essa pessoa não é aqui da igreja, tem muitos anos que ele saiu daqui, e ele veio me procurar pedindo ajuda, porque eu estou com uma crise profissional assim, assim, assado, eu já tentei e assim, já tentei por esse lado, e eu preciso de uma clareza, eu preciso que tu me oriente, Dani. E eu falei algo para ele, tem alguns irmãos aqui que vão começar a rir, mas é verdade, eu falei exatamente assim para ele: como é que está teu casamento? Aí ele assim, vou resumir para vocês, ele assim: a minha mulher não gosta do tipo de trabalho que eu tenho hoje, porque tirou a segurança dela, a estabilidade dela, ela se sente desprotegida, foi a palavra que ele falou, não é desamparada, desprotegida com as coisas que eu faço hoje. Mas, cara, aí ele falou assim: Dani, se der certo esse meu negócio, isso vai ser a solução da nossa vida. Aí eu falei para ele o seguinte: cara, tu tens que escolher, ou ficar milionário ou ter tua casa. Eu vou respeitar, querido, se tu quer ficar milionário, e que Deus te encha de dinheiro, e que tu se lembre de mim quando entrares no teu reino. Não falei isso para ele, irmãos. Mas o que está te faltando, irmãos, o meu querido, eu disse para ele, é tu alinhar as coisas dentro da tua casa. Esse guri me agradeceu, irmãos. Eu disse: cara, eu congrego há tantos anos numa igreja, e eu já conversei com o pastor lá, ele nunca tinha me falado isso. Ele só falava para eu continuar tentando, para continuar tentando, para continuar tentando. Você conhece pessoas que estão encurvadas há 18 anos dentro da igreja? De certa forma, as pessoas estão suprindo as necessidades ali da igreja. O que falta no coração, no seio da igreja hoje é discernimento espiritual, para discernir o que é natural e o que é espiritual, o que é enfermidade no físico, o que é enfermidade na alma. O que existem coisas que nós vamos resolver com oração, irmão. Existem coisas que você vai resolver com ação. Pastor, vamos orar. Não, irmão, não tem que orar coisa nenhuma, você tem que agir. Você tem que ir até a pessoa, você tem que trabalhar. Você tem que fazer. Não tem, irmãos. Nós precisamos discernir, e Jesus, dentro daquela sinagoga, foi o único que teve o discernimento. Essa mulher estava há 18 anos, eu caminho para o fim, irmãos. Eu não estou querendo ser místico aqui, mas só para você pensar.
18, irmãos, é 6 mais 6 mais 6. 6, 6, 6. Aí, pastor, tu pegou pesado agora, né? Está espiritualizando aquilo que era natural. Não, irmãos, aí tu administra no teu coração aí. Aqueles 18 anos eram uma marca de Satanás, de um espírito maligno na vida daquela mulher. Aqueles 18 anos deixou ela cabisbaixa. Aqueles 18 anos fizeram com que aquela mulher só olhasse para baixo. Aqueles 18 anos impediram aquela mulher de olhar para cima. Você discerne no seu coração se os teus olhos, eles estão no alto ou nas coisas da terra. Baseado onde estão os teus olhos, irmãos. Baseado onde estão os teus olhos, você vai saber quem está norteando a tua vida. Se é Jesus, que te faz endireitar e olhar para cima, ou um espírito que te faz olhar para baixo. Geralmente pessoas que só olham para as coisas dessa terra, pessoas que só olham para baixo, estão sendo regidos, estão sendo oprimidos por espíritos, irmãos. Deus nunca vai fazer você a colocar a tua confiança somente nas coisas desse tempo. Você vai trabalhar, você vai construir família, você vai ter ministério, Deus vai te abençoar no teu trabalho, etc, etc. Mas os teus olhos estão no autor e consumador da tua fé. Você sabe que essa vida é passageira. Vamos ficar 70 anos aqui, 80 anos, uns um pouco menos, outros um pouco mais. Mas vai chegar um dia que nós estaremos com o nosso Senhor na eternidade. Construímos casas aqui, construímos coisas aqui nessa terra, adquirimos empresas. Nós somos abençoados aqui, mas a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá com o Senhor. Aonde estão os teus olhos? Talvez os teus olhos vão mostrar se você está como uma mulher encurvada, ou se Jesus já tocou nas tuas costas. Quanto tempo faz que você não anseia pela eternidade? Quanto tempo faz que você não anseia pela volta de Cristo? Você está ansiando desesperadamente por algo que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas você não anseia mais pela vinda do Senhor. Quando você passa tempo com Deus, você está olhando para o alto. Quando você se importa com as coisas do Senhor, você está olhando para as coisas do alto. Quando você começa a olhar para a necessidade dos outros, você está olhando para as coisas do alto. Sabe o que um egoísta avarento faz, Jô? Ele só consegue olhar para o umbigo dele. Faça um teste com você mesmo. Olhe para o seu umbigo e vê se você consegue olhar para o alto. É impossível. Quando você olha para o seu umbigo, a única imagem que você tem é o seu ventre. As pessoas estão perecendo por causa dos desejos do seu ventre, Léo. E sabe o que vai acontecer com aqueles que são marcados pelo Senhor, mas só olham para o seu ventre? Deus vai mandar um grande peixe, e você vai ser levado dentro do ventre monstruoso, para que você volte a olhar para as coisas de Deus. Eu não estou te colocando medo, irmãos, eu só estou falando uma realidade. Verso 16, está ali, Romero. E não convinha soltar desta prisão, no dia do sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Vá ali comigo em João,
capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, verso 30. Dizendo Jesus essas coisas, muitos creram nele. Preste atenção nesse texto, irmãos. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre? Que papo é esse, Senhor? Nós somos filhos de Abraão. Trazendo para o nosso vocabulário aqui, irmãos. Verso 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vieste junto do vosso pai. Responderam e disseram, olha só, irmãos, nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez disso, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Nós não somos nascidos de prostituição. 42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque por não poderdes ouvir a minha palavra. 44, e nós encerramos, irmãos. Vós tendes por pai ao diabo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês não são filhos de Abraão. Vocês estão na igreja, vocês são religiosos, vocês estão na sinagoga, vocês conhecem a Torá, mas vocês têm um pai. E qual é o pai de vocês? O diabo, porque vocês mentem e vocês são orgulhosos. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se confirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, e ele é pai da mentira. Vocês lembram do texto que nós lemos lá em Efésios, irmãos? No começo, Efésios 4. Falai a verdade, não mintais uns aos outros. Esses homens aqui, irmãos, que eram os líderes religiosos, eles se consideravam filhos de Abraão. E Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão. Sabe de quem vocês são filhos? Do diabo. Só que Jesus chega para essa mulher que estava com um espírito de enfermidade e fala o seguinte: esta filha de Abraão. Aí a minha cabeça, irmãos, ela dá um bug. Uma pessoa que estava sendo oprimida por um espírito maligno, Jesus fala que é filha de Abraão. Aqueles que estavam na sinagoga falando da Torá eram filhos do diabo. Que diacho é esse? De quem você é filho? As tuas ações dizem de quem você é filho. O teu coração expressa de quem você é filho. Jesus diz: essa filha de Abraão estava há 18 anos presa por Satanás, estava cativa, e eu vim livrá-la. Quando Jesus cura essa quando Jesus liberta ela, Jesus fala assim: ó mulher, seja curada. Não, Jesus não fala isso, seja curada. Ele fala algo para ela, não sei se você leu lá: seja livre
da sua enfermidade. Eu acho que Jesus se confundiu naquele momento. Porque se está enferma e é algo no corpo, ele fala, seja curada. Mas Jesus fala, seja livre da tua enfermidade. Quem que precisa ser livre, irmãos? Quem precisa ser livre é quem está preso. Seja livre da tua enfermidade, não seja curado. Seja livre. Essa mulher estava presa por Satanás. Estava oprimida. Ela não estava possessa, irmãos. O termo grego para possessão, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 33, que o mesmo Lucas fala, Lucas 8 e 27, a respeito do gadareno, ele fala a respeito do endemoniado de Cafarnaum. O termo grego é daimonizomai. Eu fui pesquisar isso aí, irmãos. Estou ficando inteligente. Não estou inteligente não, irmão. Botei na internet ali e fui pesquisar. Quando Lucas diz sobre o espírito de enfermidade dessa mulher, Lucas, ele usa uma outra palavra, que não é a mesma palavra de daimonizomai. Lucas usa a tradução no grego para um espírito de fraqueza, um espírito de enfermidade, que não é a mesma palavra usada para possessão. O que eu estou falando para você, irmãos? Um filho de Abraão, um crente, ele não pode ser possuído por demônios. Mas um filho de Abraão, ele pode ser oprimido. Eu não creio que aquele que é salvo, eu não creio, irmãos, nisso, que ele vai receber um espírito dentro do seu corpo, porque quem habita ali dentro, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos deu várias recomendações que nós podemos dar lugar para o diabo, e o diabo começar a nos influenciar, irmãos. Existe uma diferença de possessão e opressão. Possessão, o demônio, ele controla a pessoa de forma dominante, as ações, a pessoa perde autonomia. Quem aqui já viu uma pessoa possuída? Levanta as mãos aqui. Quem aqui já viu? A pessoa perde completamente o controle, fala coisas que não... fica completamente fora. Já falei isso para os irmãos. Em Joinville, a gente era na época lá do pastor Evaldo Ali. A gente foi em Joinville numa igreja. Eu era muito novinho. Eu vi, irmãos, uma mulher de talvez 50 quilos. Ela carregar mais 10 bancos, sabe aqueles bancos de igreja católica grande, que vai ali na matriz ali, a igreja que a gente foi lá, ela sozinha, ela carregou os 10 bancos sozinha. Aí vieram 4, 5 diáconos para tentar segurar a mulher. Ela fez assim e os 4 homens, maior que eu, irmãos, caíram. Isso é possessão, irmãos. Opressão é diferente. Opressão, a pessoa é atacada na mente, nas circunstâncias, ela é atacada espiritualmente. Eu creio, irmãos, e a Bíblia me dá provas, que existem pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão sendo oprimidas por espíritos. Você levanta as tuas mãos no domingo à noite, mas segunda-feira tua mente é atormentada. A tua vida mostra, a tua casa mostra. Na opressão, irmãos, você é um pássaro dentro da gaiola, preso pelo diabo. Voa, come, dorme, tem autonomia, mas no cercado que Satanás permite que você voa. Sabe o que é possessão, irmãos? Possessão, você é um cavalo que tem alguém montado em você, com a sela, com o cabresto aqui, e você vai aonde aquela pessoa diz para você ir, você para quando ela fala para parar, você corre quando ela manda ela correr, você deita, aqueles mais domesticados,
quando aquele que está conduzindo manda. Talvez para alguns Jesus tenha errado, João. Eu acho que Jesus se confundiu na palavra. Essa filha de Abraão, presa por Satanás há 18 anos, não combina isso. Quem é de Jesus, quem é filho de Abraão, quem é herdeiro da promessa, não pode ser oprimido, né? Eu prefiro ficar com o texto, irmãos, do que com a tua opinião. Jesus enxergou algo nela, que a igreja não enxergou, que ninguém enxergou. E eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.